Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam boas novas, bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas. Hoje um programa sensacional com um casal de missionários. A gente vai falar muito sobre a Índia. Você tem curiosidade para saber um pouco sobre a Índia? Eu acho um dos países assim mais fantásticos de se conhecer, tenho muita curiosidade de saber mais detalhes e hoje a gente vai falar um pouco sobre eles que já moram há muito tempo, conhecem a cultura, vamos falar um pouco sobre como é pregar o Evangelho, pregar um Deus num país entre tantos deuses que tem lá e algumas curiosidades da cultura, é claro. Antes eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que tá a movimentação aí, meu amigo? André, tá nesse mesmo espírito missionário, inclusive esses últimos dias, hein? Os programas aí estão muito em cima dessa temática, não é verdade? Missão, irmão. Pois é, missão e é muito importante isso. Esse agir do Espírito Santo de Deus aí em toda a produção, para lembrar boas novas cada vez mais ainda realmente a respeito da nossa existência, né? Que é realmente ser boas novas, é anunciar a palavra do nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesse projeto de semeadores, continuando a lembrar da importância de cada semeador e continuando a desafiar os novos telespectadores a tornarem-se um semeador também. Por exemplo, como o exemplo aqui da irmã Mara Torres, André, que mora em Magé, aqui no Rio de Janeiro. E Magé já indo quase, começando ali, indo para a região serrana aqui no Rio, sintonizada no canal 5.1, que coisa boa, maravilhosa, e aí é bom saber que tem novos telespectadores e com certeza novos semeadores também. Então, a gente vai ficar aqui sendo edificado pelo programa e aguardando o pessoal ligar, mandar um e-mail, entrar no site da Boas Novas, conhecer a Boas Novas e também aprender a semear também. Estamos aguardando a participação do pessoal, André. Tá certo, pastor Ronaldo, um grande abraço, muito obrigado, e todos estão desafiados aí nessa correria, vamos dizer assim, reta final aí de aniversário de 25 anos da Rede Boas Novas, dar uma oferta, receber o livro da história. Eu já estou com o meu e você precisa conhecer melhor também essa história linda da Rede Boas Novas. Eu quero também te mostrar um projeto que nós lançamos há muito tempo, tem dado um resultado esplendoroso no meio das crianças. Nós fizemos um desenho animado para ensinar versículos bíblicos importantes para as crianças. Então elas vão aprender o versículo bíblico e a referência de maneira na brincadeira, brincando e assistindo desenho. Esse é o Cross, veja só. Não foi pra isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga, o festival é amanhã! A gente tem que estar com o coração no lugar certo. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. 1, 2, 3, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Não sei o que está acontecendo direito. Acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele, o Amor Irresistível. Então, esse foi o Cross, já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo. Você pode ouvir a música para cantar no seu carro, tá no YouTube de graça, assistir, como você achar melhor. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, uma alegria muito grande, uma grande honra também receber aqui um casal abençoado de missionários que tem um chamado de decisão muito racional, muito bonito. Eles vão falar um pouco aqui para a gente. Estou falando do casal Pedro e Genilda Lima, são missionários na Índia. Obrigado pela presença de vocês. Amém.
Como é que a paz... Como é que é o cumprimento na Índia? Olá, tudo bem? Alô? Como é que se fala? Para homem você pode apertar a mão, para mulher... A mulher não se tem contato direto. Não tem contato direto. Namaskar ou namastê. Ah, ok. E só homem que pode apertar a mão de homem? Só homem pode apertar a mão de homem. Deixa eu ir para o início e a gente entender um pouco. Vocês estão na Índia já há... Vai fazer 20 anos. Meu Deus do céu, 20 anos dedicado à Índia. Talvez um dos países menos conhecidos no Brasil, embora a gente veja coisa em televisão e tudo. Sim. É tudo muito alheio à nossa cultura, tanto a culinária quanto cultura, tudo. E eu quero entender um pouco, claro que em 20 anos para cá, acho que muita coisa deve ter mudado lá, assim como mudou no Brasil. Sim. Mas, iniciando, por que Índia? De onde veio o despertamento, a vontade missionária de vocês dois? Vocês eram aqui do Rio de Janeiro? Sim, Rio de Janeiro. E como é que foi essa decisão? Vocês conseguem lembrar de abrir uma enciclopédia, foi no mapa e viu? Como é que foi Índia? Foi nada disso. Apareceu um missionário na igreja, ele trabalhava já na Índia, tinha um trabalho lá. E nós tínhamos nosso dia a dia e decidimos a estudar a missologia pela Assembleia de Deus, que agora fechou, está em São Paulo. E quando ele veio para a igreja, ele pediu uma oferta. E nós tínhamos um negócio aqui e nós oramos. Ele falou, Deus, se tu levantar esse dinheiro, nós damos esse missionário e compramos uma passagem, ele vai. E estudando, e Deus abriu a porta, em uma semana levantamos o dinheiro da passagem, damos a ele. E quando acabou os 2 anos ou 3 anos, não me lembro mais, de missiologia, a igreja deu uma proposta de ir para a Índia. E me chamou, eu aceitei e fui. Foi desse jeito. Então eles chegaram, olha, a gente está querendo enviar alguém para a Índia. Deus, é vocês. Do momento da transmissão dessa informação para quando vocês foram para a Índia, lembra quanto tempo passou? Foi um processo rápido, Genildo? Foi. Chegou meses. Acho que um mês. Que 2 meses. Nós estávamos... Porque meses, para mim, é 10 meses. 2 meses, largando tudo para ir para Nós estávamos no Transcultural, igual aqueles rapazes que estavam aqui da Sim. Jocum, no Transcultural. Quando chegamos do Transcultural, fomos. Sem medo? Sem medo. Resquícios? Qual era a expectativa de vocês antes de ir para lá, para a Índia? O que se esperava, até dentro do treinamento que você se tem? Porque teoria é uma coisa, a prática é um outro mundo. Incrível que pareça, na escola, quem nos deu aula, eu me lembro, foi boas pessoas, eles não tiveram prática no campo. Eram militares. Eram teóricos. Mas eles tinham o dom de professor. Perfeito. Igual o meu pastor Roberto. E nos ensinaram dentro daquela aula. Foi uma aula que nós tivemos, que eu nunca esqueci, abençoada por Deus, a missiologia naquele tempo, eu não sei hoje. E o convite veio, e nós fomos. Interessante que em 2000, o meu contrato tinha acabado, eu tinha que voltar. E a resposta não foi boa. Eu não voltei. Não quero não. Daqui ninguém... virou um país que, quando eu falo assim, antes de começar, gente, o programa, eu falei assim, poxa, eu tenho maior curiosidade de a Índia, me parece ser um país assim bem, né, curioso. Eu usei essas palavras assim, curioso, diferente. E a missionária Gina falou, André, quem vai na Índia tem a vida transformada. Você mostrou uma paixão, um amor tão grande por aquele país. Isso foi rápido de se desenvolver ou foi difícil? Para mim foi rápido, porque eu acho que a necessidade das crianças, a necessidade do povo, da comunidade, quando eu vi. Então, foi fácil, eu me dediquei naquele serviço que eu sentia no coração. Eu acho que sempre eu coloquei na minha mente aquele versículo, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todos aqueles que nele crescem. Então eu comecei a pensar, eu quero que eles creiam em Jesus e que tenham suas vidas mudadas, porque eu comecei a estudar a respeito dos deuses e ver a diferença. E eu queria mostrar que eles sentissem a diferença. E para sentir a diferença entre os deuses hindus e o nosso Deus, tem que experimentar ele. E para experimentar ele, tem que realmente chegar perto dele. Tem que ser com ação. E a ação, sim, a ação é importante ter ação. E foi aí que eu comecei a amar a Índia. E se você me perguntar hoje, você
troca a Índia para o Brasil, eu falo não. E que estratégia Deus deu para vocês para iniciar trabalho? O que vocês desenvolvem como missão lá na Índia? Eu sempre trabalhamos e quando eu cheguei lá, Deus deu uma família de pastores que estamos até hoje juntos. E eles olharam para nós dois e falaram, você quer conhecer o meu povo, como trabalha nos vilarejos, nas favelas, vamos dizer assim? E nós dedicamos a esse trabalho. Quando nós deparamos a esse trabalho dos vilarejos, nós vimos a carência de casa, escola, creche. A pobreza lá é muito diferente da pobreza do Brasil? É mais extrema? Aqui não tem pobre. Ok, entendi. Entendi a mensagem. Aqui, André... Entendi a mensagem. Não tem. Entendi. Aqui é diferente. Aqui a gente chega numa favela, a pessoa tem satélite, tem televisão, tem carro, vão para a igreja, quem quer, não quer. Bota o tênisinho, Mais bota a caro. roupinha. Mais escada, Mais caro do mundo. Lá não tem isso. Lá quem tem, quem não tem, não tem. Lá é diferente, o pastor vai para a igreja e prega e não tem um pão. A pregação é diferente, você tem que ter o pão e a palavra. Você não pode deixar de pregar a palavra, não é porque você traz o crente pela barriga, mas é necessidade. Eu fui criado, André, na assistência social. Minha mãe está dormindo com o Senhor, esperando a gente, Joana Dark, foi muito bem conhecida. E eu fui criado no meio dela. Naquele tempo, a social funcionava no nosso Rio de Janeiro. E hoje a necessidade é a mesma. Então lá eu fui dedicar minha vida naquilo que eu fui praticamente criado. Ao social, ele tem que acompanhar o evangelho, aquilo que você prega, porque ainda como nós estávamos falando, tem muito Deus. Como você vai diferenciar o seu Deus com os deuses? E é uma pergunta que às vezes eu tenho até, me vem em mente. Sim. Às vezes me parece ser mais fácil você, por exemplo, deixa eu ir para um país que eles chamam de pós-evangelizado. Então você vai para a Europa, onde os grandes reformadores, os grandes pensadores teólogos nasceram lá, eram países cristãos que nem a Alemanha, que nem a Áustria e por aí vai. E hoje tem poucos evangélicos, mas é um país pós-cristianismo, como eles falam assim. Então muitos até nem tem Deus, nem acredita, nem vai, enfim, se esfriou. Me parece às vezes que é mais fácil, deve ser mais fácil desenvolver um trabalho de missão e de... Claro que não somos nós que convencemos a pessoa, mudamos, é o Espírito Santo, mas de fazer a pessoa pensar em ter um Deus, em converter e se converter ao Senhor e entender Ele como Salvador, porque é uma ação. Ele não tem Deus, ele se dedica a esse e tem algum tipo de experiência. Diferente da Índia. A Índia talvez seja conhecida como o país que mais se tem uma dedicação religiosa a inúmeros deuses. Lá os religiosos, me parecem, pelo menos cultura, pelo que eu vejo em televisão e tudo, me parece que a religião é algo muito forte naquele país. E existem muitos deuses. Agora, como é que eu faço para largar 100 deuses, 200, 300 deuses e falar, ó, isso aqui nenhum presta, nenhum existe, nenhum vale, só existe um único Deus. Deve ser um trabalho muito difícil. A diferença do evangélico é aquilo que falamos, é prático e ação. Se você fala que Deus cura, ele tem que curar. Se você fala que Deus mata a fome, ele tem que matar a fome. Entendi. Deus lá tem que agir. Não é que a gente é um casal unido, bonito, mas é Deus agindo. Porque hoje eu tenho frutos do trabalho que são obreiros hoje, são missionários no campo na Índia. Eu tenho um filho que chamo de Filhos na Fé, na Inglaterra, como você acabou, tem um filho que casou agora na Colômbia com uma pedagoga, que daqui 6 meses volta para a Índia, que nós abrimos uma escola para criança e eu trabalho com futebol. Que é uma estratégia que Deus deu para vocês chegar, trabalhar com as crianças e com o ensino, né? Sim. E também com futebol, trabalhei muitos anos com futebol lá. E hoje eu tenho 4 técnicos de futebol licenciados pela FIFA, estão com o mais velho, tem 24 anos, que é a José. Uau. Então, José levanta 5 da manhã para trabalhar no futebol com crianças de rua. Hoje ele tem uma base de 180 crianças de rua. É a maneira que ele... Aí tem um café da manhã, tem uma palestra, tem um futebol e ali tem um futuro. Uau. Deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque acho que um dos grandes desafios a gente está falando... Foi interessante a resposta que ele falou. Eu falei, é muito diferente a pobreza do Brasil e da Índia? Ele falou, André, no Brasil não tem pobreza. A resposta veio aí.
E a Índia é um país muito, mas muito populoso. Então, assim, deve ser algo muito complicado em termos mesmo de infraestrutura, de país, de acesso à água limpa, a questão higiênica e tudo mais. E a gente vai perguntar algumas curiosidades e o que Deus também tem feito através desse grande trabalho missionário. Volto já, não sai daí. Olha, estamos de volta com os missionários Genilda e Pedro de Lima. Eles moram mais de 20 anos na Índia e, assim, deve ter experiências sensacionais. Eu quero até mostrar algumas fotos do trabalho, ou do início do trabalho, para que eles mostrem um pouco para a gente o que nós estamos vendo aqui nesse momento. Onde é isso? Esse é lá na casa dos meninos. A menina que está na minha frente é a Ui, é a nossa filha. Ela é enfermeira e ela é cozinheira também. Ela é chefe de cozinha de restaurante. Então, lá vocês... É um colégio, é um orfanato? Como é que é esse trabalho com todas essas crianças? Daquele meio lá, tem criança hoje que eu não dá tempo, mas são crianças que eu sei o nome de todas elas. As meninas, eu tenho lá 8 enfermeiras, tenho menina casada, eu tenho menina que já tem colégio, que estão tomando conta de colégio. Tem meninos que são artistas, tem meninos jogadores, tem meninos que são, tem um que já foi para a América como jogadores, tem meninos que são líder, que passaram uma temporada na Jocum e hoje trouxe de volta e abrimos trabalho para eles, são missionários dentro da Índia mesmo. Uau! A ideia é ter crianças e capacitá-las para a vida. Por exemplo, eu tenho 4 meninos que acabam a faculdade agora em junho, também é uma coisa que nós trabalhamos muito para dar estudo para eles. E quando eu chego nas igrejas, eu até fico olhando, quando eu falo que eu tenho um menino na faculdade, eles pensam que eu sou rico. Eu não sou rico. Tenho 4 meninos na faculdade, um ali, outro ali, né? É meu natural de falar. Eu não sou rico, trabalho muito na roça, planto feijão, planto arroz, tem um trator que a igreja mandou uma boa parte e a outra parte a MSM nos deu. E trabalho muito na roça para poder pagar a faculdade deles. Mas é gratificante, porque comida, eu penso que qualquer um pode dar, pão, mas educação, tanto educação secular ou a educação espiritual, né? Quer dizer, biblicamente, não andar. Uau. Eu tenho uma curiosidade, imagina, qual é a posição e como é vista a mulher naquele país? A gente tem relatos, às vezes, de coisas nos jornais e tudo, que nos trazem estranheza, mas como uma brasileira que entende o posicionamento, a abertura, a igualdade, às vezes, que tem de posição de papel aqui, como é essa experiência lá na Índia? É bem diferente, muito diferente. Primeiro, a mulher na Índia, ela não é totalmente livre. Ok. Ela tem uma grande diferença entre a mulher e o homem, ou seja, entre o menino e a menina. Okay. Desde o berço, o menino é ensinado que ele é superior à menina, a menina é inferior, e a menina que tem que servir. Ou seja, um exemplo, por eu ser menina, se meu pai e minha mãe comprar qualquer coisa na rua, eles vão dar para o meu irmão. Eles nunca vão me trazer um presente, vão trazer para o meu irmão. Eu sempre vou ficar para o segundo, o que sobrar vai ser para mim. Então eu cresço naquele ambiente. Eu sempre sou um degrau abaixo. Hoje em dia na Índia isso está mudando, porque as mulheres, como você sabe, no mundo todo estão lutando por independência. Então está mudando na Índia. Hoje as mulheres na Índia estão quebrando aquelas correntes, estão indo lá fora, estão gritando, estão pedindo ao governo liberdade, querem expressar, liberdade de expressão e querem fazer coisas novas. Mas é um pouco difícil, porque por detrás tem a avó, a bisavó, que foram crescer naquele regime e aquele regime impede. Por exemplo, eu sou mãe de meninas também, porque muitas meninas vieram para o nosso domínio e eu eduquei elas. E eu sempre eduquei elas quando completar 18 anos de idade, não pense logo em casar, mas experimente a vida lá fora, arranje um emprego, use a profissão e assim seja, conquiste a independência. Mas de trás é o contrário. As mães legítimas
puxa para outro tipo de vida, não é fácil. Quantas crianças vocês já cuidaram? Pessoas passaram pelo cuidado de vocês nesse tempo? Das casas que temos, das escolas que abrimos e passamos, igreja, deve ter mais de uns 300. Uau! Que cuida, que... Eu sei onde que elas estão todas hoje. Tem contato com todo mundo, sabe para onde vai, cuida. Por exemplo, a diferença de horário daqui é 8 horas e eu fico a noite todinha conversando, ligando, dando ordem, o que vai comprar, o que não vai comprar. A língua é muito boa? Você já está bem adaptado com a língua? Sim. Desde sempre? Sim. Às vezes eu acho que de vez em quando foge até a palavra em português aqui, para entrevista aqui. Sim. Como é que é aquela palavra mesmo? E você está pensando já em qual é o nome da língua? Lá a gente falamos o inglês, que é em Goa, e tem o Konkani, que é em Goa, e tem o português também. Mas Goa tem uma vasta, tem escola para português, tem escola para Alemanha, Itália, francês. Você pode aprender essas línguas lá. Uau! E Goa, na verdade, aquilo que a gente está falando, você bota na internet, você vê fotos lindas, praia, tudo lindo, mas não, a realidade muito da Índia não é essa, não. É um país ainda de vasta número de pessoas. Cada estado da Índia tem né? uma história, cada estado da Índia tem uma população, cada estado da Índia. Por exemplo, Bombay está sendo a segunda cidade do aeroporto e de passar pessoas de negócio. Você sabe que a cidade é grande como Nova York e a Argentina está crescendo como Bombay cresce, porque as pessoas passam. Por exemplo, as firmas de aeroporto passam por lá. Então, em outro lado, o Brasil está numa abertura muito grande com a Índia em termos de negócio, está abrindo bastante. Tem muito brasileiro hoje vindo para lá, muito indiano, trocando as informações da tecnologia e da farmacêutica também. A gente está terminando, mas eu acho uma coisa que é muito interessante, vocês estão agora no Brasil, fazia 4 ou 5 anos que vocês não vinham aqui. 5. É natural para vocês, e isso já é muito claro, que a residência, o local de morar é Goa, não tem aquela coisa, eu quero terminar meus dias, a minha velhice, não sei o quê, no Brasil, ou não. No Brasil eu venho para as férias, a minha casa é a Índia. Sim, a gente pensa em ficar lá. Como é que... Namastê. Namastê. Namastê, e os homens a gente aperta a mão. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém, obrigado pela Deus oportunidade. continue abençoando vocês. The good one is Deneva. O que você falou? Deneva, Deus te abençoe. Deneva, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela participação. Olha, a gente falou, sensacional essas histórias e experiências que nós temos de brasileiros missionários que amam outros países e ganham amor por aquela terra. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.